Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Jefferson Romaniuk e hoje vamos encerrar a nova lei de abuso de autoridade. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa leitura artigo por artigo da nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019. Vou disponibilizar aqui o quadro para ficar o tipo aberto enquanto eu vou tecendo alguns comentários sobre ele, e vamos começar de onde a gente parou no vídeo passado, que é o artigo 33 da nova lei de abuso de autoridade. O artigo 33 trata do crime de exigência sem amparo legal. E aí, exigência do quê? De informação ou de cumprimento de alguma obrigação. Esse capítulo aqui ele é muito tranquilo na sua leitura, não tem muitos comentários a se fazer, porque é aquela situação em que há uma exigência de uma informação por parte de uma autoridade pública ou do cumprimento de uma obrigação. Quando não tem um amparo legal, não existe um dever de fazer aquilo que a autoridade está obrigando ou fornecer aquela informação que ela busca. Isso pode acontecer muito claramente na questão de dados sob sigilo bancário. Sigilo bancário, para que o Ministério Público tenha acesso, há necessidade de uma quebra do sigilo através de uma petição mediante autorização judicial. Então, exigir na marra que seja fornecido esses dados pode sujeitar o membro do Ministério Público ao crime de abuso de autoridade, desde que, repito, e aqui eu tenho que pisar sempre nessa tecla, de acordo com aquela finalidade trazida no artigo 1º da nova lei de abuso de autoridade. O parágrafo único, ele é peculiar. O parágrafo único vai trazer aquele instituto da carteirada, porque ele vai trazer aquela hipótese que o agente se vale do seu cargo para se eximir de alguma obrigação. Vamos analisar nesse momento que a gente vive de pandemia. Então, imagina a situação em que há uma lei obrigando o uso de máscaras, trazendo inclusive a instituição de uma multa por causa do seu descumprimento. E eu, na qualidade de promotor, saio e, ao ser abordado, eu digo: você sabe com quem você está falando? E dou aquela carteirada. Eu sou promotor de justiça, eu não sou obrigado, tal. O fato de eu agir dessa forma, mesmo que para uma situação que não tenha nada a ver com o desempenho da minha atribuição, mas o simples fato de eu estar me valendo dessa condição já me sujeita ao crime na modalidade do parágrafo único do artigo 33 da nova lei de abuso de autoridade. Então, o parágrafo único ele instituiu a famosa carteirada como crime de abuso de autoridade. Uma observação se faz relevante aqui, porque é o seguinte: alguns doutrinadores, como Celso Delmanto, já traziam a possibilidade da carteirada ser enquadrada no delito de concussão, o artigo 316 do Código Penal. Só que mesmo nessa situação, mesmo que a gente entendesse que já poderia ser enquadrado como concussão, o crime do artigo 33 ele não vai ficar obsoleto, porque ele vai incidir naquelas hipóteses em que há um especial fim de agir lá do artigo 1º. Se não houvesse especial fim de agir, vai enquadrar o agente no artigo 316. Particularmente, eu entendo que não é cabível o artigo 316, concussão, para o delito de carteirada, não obstante a carteirada ser, no mínimo, um ato de improbidade administrativa. Os artigos 34 e 35 foram vetados. Vamos para a análise do artigo 36. O artigo 36 ele vai trazer aqui como crime de abuso de autoridade o bloqueio exacerbado de ativos para fins de satisfação de uma dívida. O que acontece? Aqui eu preciso fazer algumas observações quanto a esse artigo 36. Por quê? Porque antigamente, logo quando surgiu o Instituto do Bacenjude, do bloqueio de verbas em contas bancárias, a primeira versão do Bacenjude ela trazia um problema seríssimo, que era o seguinte: quando o juiz determinava o bloqueio das verbas de alguém que estivesse sendo processado, o bloqueio do Bacenjude fazia sobre todas as contas bancárias desse indivíduo em qualquer valor. Então era uma tormenta, porque o indivíduo ele tinha um débito de 10 mil reais e tinha 30 contas bancárias, cada conta com mais de 100 mil reais. O fato de haver a determinação do bloqueio fazia com que o Bacenjude bloqueasse todas as contas desse indivíduo, dos pés à cabeça, de todos os montantes. Posteriormente, chegou uma nova versão do Bacenjude,
que não bloqueava todas as contas, mas bloqueava uma conta que fosse suficiente para satisfazer na integralidade. Ou seja, eu tinha uma conta de 100 mil reais e o meu débito era de 10 mil. Havia um bloqueio dos 100 mil reais daquela conta. Posteriormente, o juiz vinha e liberava o saldo excedente. Para vocês verem que esse dispositivo, ele veio, mas é preciso fazer a sua interpretação com um determinado tempero, com a cautela necessária, porque para que se caracterize o abuso de autoridade, faz-se necessária a comprovação de que o agente estava com uma finalidade específica de prejudicar outrem, o que nesse caso que eu falei agora do Bassenjude não ocorria. E além do mais, esse artigo 36, para ser caracterizado, ele exige duas etapas. Primeiro, o bloqueio exacerbado, e depois do pedido da parte para reverter essa decisão, o juiz ainda assim mantenha a decisão. Ou seja, é de dificílima a aplicação desse dispositivo, porque eu tenho que provar que o juiz estava intencionado em prejudicar outrem, em que o juiz bloqueou intencionalmente além do limite e que, após provocado, ele manteve naquela intenção de prejudicar. Ou seja, é muito difícil você conseguir caracterizar esse tipo penal por todos esses requisitos que o próprio tipo já exige. Passando para o artigo 37, esse dispositivo ele é muito peculiar e também difícil de ser aplicado, que trata da questão da procrastinação do voto vista. Como é que você vai caracterizar que o desembargador, por exemplo, que pede vistas de um processo, ou um procurador de justiça que está num colegiado pedindo vista de um processo, vai estar atuando com aquele fim de procrastinar, de prejudicar outrem, com aquela finalidade do artigo 1º, querendo prejudicar? É muito difícil, porque cada caso, isso aqui eu já disse no vídeo passado, cada caso é um caso. Então tem casos mais complexos que demandam um voto vista mais extenso. Imagine um processo com 20 volumes, com 25 volumes. Um voto vista não pode ser dado com uma semana, mas há casos em que se trata de um processo de um volume, de 100 páginas, em que, de fato, você procrastinar por 2 meses um voto vista se mostra até desarrazoável. Mas mesmo nesses casos, ainda assim tem que ser analisado o contexto. Quer dizer, quais outros processos aquele desembargador, aquele membro, aquela autoridade tinha para julgar. Então é muito difícil de você aplicar. E veja que o dispositivo, além daquela finalidade do artigo 1º, ele exige que a finalidade do agente público aqui seja de procrastinar. O que é o voto vista? O voto vista é, no meio de uma sessão, surge algum dado, algum elemento, e a autoridade que está no julgamento daquele caso, na análise daquela matéria, pede um voto vista diante do surgimento desse fato para avaliar se vai manter ou reformar o seu voto, que já está pronto ali para leitura. Então, o pedido de vista é um pedido muito comum de acontecer nos órgãos colegiados do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público, que, diante de um dado novo, e para evitar o cometimento de alguma injustiça, aquela autoridade pede vista para que seja analisado com maior cautela aquele caso, para fins de proferir um voto, mantendo o seu entendimento já afirmado anteriormente, ou modificando se for o caso. Então é muito difícil você impor um limite. Aqui eu volto mais àquela crítica que eu fiz no vídeo anterior, de você querer tornar a coisa muito matemática, de você exigir um limite de tempo para dizer, a partir daqui o seu pedido de vista se tornou procrastinatório, sua intenção é de retardar o processo e por isso você comete o crime de abuso de autoridade. Mais uma vez, a lei peca em trazer uma definição certa aqui, uma linha divisória clara de o que é e o que não é, a partir de quando será e a partir de quando e até quando não será o fato um crime de abuso de autoridade. O artigo 38, ele vai trazer aqui do crime de antecipação de culpa pelas redes sociais. Basicamente é isso. O que é que diz isso? O agente, ele, na sua exposição, ele já antecipa a culpa. Já começa a dizer, o cara fez isso, o cara fez aquilo, o cara é isso, o cara é aquilo. Veja só, esse tipo de dispositivo do artigo 38, eu entendo que só é aplicável para aquele agente que está responsável por aquele caso específico. Então, um juiz do Rio Grande do Sul que traz algum comentário sobre um caso que aconteceu no Rio Grande do Norte,
ele não vai necessariamente incorrer nesse dispositivo do artigo 38, porque ele não é o responsável por aquele caso. Ele pode muito bem estar externando a sua opinião jurídica enquanto doutrinador e não enquanto autoridade pública. Então eu entendo que esse artigo 38 ele deve ser tolhido, ele deve ser lapidado para ser aplicado tão somente àquelas autoridades que estejam diretamente vinculadas naquele caso concreto. E um detalhe aqui, esse tipo de conduta do artigo 38, ele não é aplicável ao processo, à fase processual, e sim à fase investigatória. Pode ver que ele menciona na parte final, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Então, ele é um dispositivo que ele tem um lapso temporal fixo até o oferecimento da acusação. Até lá, pode haver a caracterização do artigo 38. Depois da formalização da acusação, já não teria mais espaço para a aplicação do artigo 38 da nova lei de abuso de autoridade. Bom, finalizando a lei de abuso de autoridade, o artigo 39 vai trazer somente aquela questão da aplicação do Código de Processo Penal e da Lei dos Juizados Especiais, a 9.099, para o procedimento de apuração do crime de abuso de autoridade. O 40 vai falar da prisão temporária, dizendo que o juiz ele tem que prever um lapso temporal na hora da decretação da prisão temporária. Então, se, por exemplo, é um crime hediondo que a prisão temporária ela é de 30 dias, o juiz pode fixar, por exemplo, a prisão temporária de 20 dias. Então, não. Por enquanto, tendo em vista que não há necessidade dos 30 dias, fixo em 20 dias. Né? Lembrando somente que esse limite temporal é para prisão temporária. Preventiva não possui esse limite temporal. A preventiva ela subsiste enquanto os fundamentos da sua decretação persistirem. O artigo 41 eu já tinha comentado aqui no vídeo passado, fala da reforma da lei de interceptação telefônica, do artigo 10 da lei de interceptação telefônica, que incluiu a questão da escuta ambiental, mas também nada de difícil compreensão por parte de vocês. Uma simples leitura desse dispositivo, vocês já vão perceber que só houve esse acréscimo mesmo da escuta ambiental. Lembrando também só que o parágrafo único incluiu aí a autoridade judicial que que deferiu o pedido, né? Mas também, mais uma vez, de difícil comprovação e de duvidosa constitucionalidade. O artigo 42 trouxe um requisito para fins de perda do cargo, que é a reincidência. Então, para acarretar a perda do meu cargo, que, de acordo com o Código Penal, não é um efeito automático da sentença, tem que ser motivado, né, na sentença. Na lei de abuso de autoridade, ele passa a ser automático, mas automático apenas na condenação de um caso reincidente. Então, na primeira condenação não seria possível a perda do cargo de forma automática, mas na segunda sim. E por fim o artigo 43, que previu o artigo 7º-B no Estatuto da OAB, trazendo o crime para aquele que viola as prerrogativas do advogado. Na antiga lei de abuso de autoridade, esse dispositivo já vinha previsto, estava lá no artigo 3º, a linha J, que trazia o crime de abuso de autoridade para aquele que violasse as garantias asseguradas ao exercício profissional. Nesse caso, a gente não tem mais esse dispositivo da forma como estava dentro da lei de abuso de autoridade, mas tem o crime correspondente lá no Estatuto da OAB. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Encerramos aqui a lei de abuso de autoridade. Espero que essa série de vídeos tenha ajudado vocês aí, não apenas no mundo dos concursos, mas no dia a dia, na forma de aplicação correta dessa lei. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Fui!